paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical do dia de hoje se intitula O Espírito Santo é Deus e Senhor. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitas pessoas, queridos, têm dificuldades de compreender claramente algumas verdades bíblicas. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o qual damos o nome na teologia de Trindade, é uma dessas coisas. Alguns buscam compreendê-la, já que ela não está vivamente relatada na Bíblia Sagrada. Já outros preferem ignorá-la, por preguiça de estudá-la a fundo ou outro motivo que não consigo entender. O Espírito Santo também é apontado claramente na Bíblia como sendo Deus. Veja um acontecimento no Antigo Testamento, creditado à ação do Espírito Santo sendo Deus. Encontramos lá em Hebreus, capítulo de número 3, do versículo 7 ao 9, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Além disso, queridos, a revelação profética de Deus ao seu povo também é acreditado à ação do Espírito Santo, como vemos lá na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, que diz assim: Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Além dessas evidências claras, alguns dos atributos divinos de Deus são também atribuídos ao Espírito Santo, como a onipresença, a onisciência e a onipotência. Semelhantemente ao Deus Pai e ao Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo é atribuído também a eternidade. Outro indício muito forte é a ordem de Jesus para batizar os seus discípulos. É atribuído às 3 pessoas da Trindade a ação completa do batismo naquela vida restaurada, sem qualquer distinção, colocando-os um após o outro, como sendo Deus. Como vemos lá em Mateus 28 e 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio que todos esses textos e argumentos que mencionei apontam claramente que Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Assim, o que cabe a nós, queridos, é tentarmos entender o mistério desse fato, e não taparmos os olhos para o fato de que realmente a Bíblia afirma sua divindade. E aos que insistem em declarar que o Espírito Santo não é Deus, cabe a explicação do que então as dezenas de textos que afirmam o contrário estão falando. Deus abençoe a sua vida e um feliz 2021 a todos.